Tá. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos dando início, então, à nossa primeira aula do conteúdo. Algo que é sempre importante, todo mundo que está participando dessa aula, escreva um salve, um bom dia, alguma coisa ali na mensagem, basicamente porque eu não cobro presença, isso é um fato. Mas é sempre bom saber quem que veio. Vai que algum dia você precisa de umas décimas aí ao final do quadrimestre para passar de conceito B para A, né? C para D. Aí eu acostumo dar uma olhada. Lembra, gente, que eu comentei, ir à aula não é necessário nem fundamental, mas é muito bom. É bom para você conhecer seu professor e saber mais ou menos o que ele precisa, né? Não, que ele precisa, que ele quer, na verdade, de vocês. Não sei, mas vocês estavam escutando, tem um papagaio lá embaixo gritando um monte. Gente, vamos lá. As aulas começam agora. Vocês deveriam ter visto, para vir a essa aula de dúvida, né? Lembra que é uma aula de dúvida. Deveriam ter visto os primeiros 2 tópicos do playlist, né? De vídeos da disciplina. Eu vou apresentar aqui a minha tela, simplesmente para que estemos sintonizados. Tá, se está mostrando aqui, vocês deveriam ter. Gente, eu vou ser insistente no negócio. Vocês precisam logar com o e-mail da UFABC. Não sempre eu escuto quando alguém solicita permissão para entrar. Se você loga desde seu Gmail, desde seu Hotmail, você precisa de minha permissão para entrar na aula. Mas não seria necessário se você já faz o login no Google, na conta da UFABC. Lembra que a conta da UFABC tem login no Google. Então, você loga através de sua conta da UFABC e você não precisa estar esperando eu te dar permissão para entrar. Gente, então, em princípio, aqui tem esse link que vocês já deveriam saber. Eu vou colocar lá na conversa, né? E tem, digamos, os tópicos 1, 2 e 3, 4, 5, tem todos os tópicos. Eles não estão atualizados, os primeiros 3 já estão atualizados. Embora sejam do ano passado, não vai ter outros. O tópico 5, por exemplo, eu vou fazer um vídeo novo. Eu não gosto muito do vídeo que está ali. Mas aqui tem a parte 1, parte 2, parte 3 do tópico 1. Tem até a parte 5, o tópico 1, né? O tópico 2 tem 2 partes, né? Que tem que ver com a teoria atômica. Essa videoaula da professora Patrícia foi bem clara, ela só fez um exemplo, mas ela foi bem clara já. O tópico 3 é a parte da próxima semana. Então, em princípio, eu resgatei algumas coisas dos tópicos 1, 2 e 3 que vou comentar antes de entrar na sessão de dúvidas, né? Deixa eu procurar aqui. eh, eu tenho 2 telas, né? Por isso que eu, se olho aqui, agora estou olhando para um lado. Vamos lá. Aulas, tópico 1, tópico 2. Essa aula aqui eu já no, vou deixar no mudo, né? Não coloquei agora, mas deveria ter colocado. Fiz ela ontem. Então, vou comentar simplesmente algumas coisas eh, eh, que são interessantes de eu comentar, sabe? Al respeito do que meus colegas falaram, né? Com respeito à anotação científica, é o seguinte, alguém mais querendo entrar. Ai, gente. Com respecto à notação científica, não é necessário usar,
Eh, a mi experiencia me dice que cuando o pessoal vai utilizar notação científica, sobre todo no laboratório, eh, 50% das vezes se embanana e termina errando. Então, quando você quer fazer uma uma conversão de unidades, aqui eu coloquei um exemplo, o melhor é multiplicar, ou seja, você escrever em função da unidade que você quer, né? Por exemplo, milímetros em menos 3, micron em menos 7. Se escreve ela como a de multiplicação de 1, né? Multiplica por 1, que não afeta nada. O sea, se constrói a notação científica que você quer aqui e coloca a mesma potência, só que com signo inverso, né? Porque esse número, 10 elevado a 3 por 10 elevado a menos 3 é 1. Então, basicamente, está multiplicando por 1, essa quantidade que está aqui. Aí você escreve a quantidade em função da tabelinha que está do lado e o que sobra é esse cara aqui. São exemplos de como essa notação científica é muito simples, mas na hora de fazer, vai por mim. Tem muita gente que se embanana. Aqui tem dois exemplos de como fazer sem se embananar. Eu acho que esse jeito aqui é o jeito mais simples de fazer. Ou seja, notar que essa expressão que está aqui é multiplicar por 1 a quantidade que estava no lado esquerdo. Essa quantidade aqui é 1. Aí você constrói a unidade que você quer. Em micron é menos 10 a la menos 6, milímetros é 10 a la menos 3. Então, se utiliza essa técnica. Pelo menos eu. Aqui estão os símbolos, né? As potências e a notação. Tá? Mas a notação científica é simples, não tem nada de complexo. Mas o pessoal termina se embananando. Então, perder pontos no teste ou no laboratório por esse tipo de coisa não é algo inusual, é bastante usual. Então, agora precisa? Não precisa. É mais prático? É muito mais prático, né? Muito, se você se acostumar a trabalhar direitinho e não errar, é melhor trabalhar com notação científica. Gente, as unidades, o pessoal já passou, né? São essas 7 unidades. A gente acostuma a passar, as primeiras 6 são as mais importantes, né, cara? O interessante é que a física toda está feita com as primeiras 5 quantidades: massa, comprimento, tempo, quantidade de corrente e temperatura. Isso eu acho impressionante, né? Pensar que um extraterrestre, no outro lado do universo, deveria haver aquelas mesmas, em teoria, né? Será que no outro lugar do universo tem mais quantidades fundamentais? Lembra que os experimentos, os equipamentos, um espectrômetro, um microscópio, não são mais que extensões refinadas de nossos sentidos. Mas o que nossos sentidos percebem são apenas essas grandezas que estão aqui. Eh, Alguém uma vez, eu que sou malabarista, né, uma vez um professor de circo de uma família circense me falou que o equilíbrio era um sexto sentido do equilíbrio. Mas ainda isso tem já mais a ver com a neurociência. O interessante é que se tu olhar os experimentos como extensões refinadas de nossos sentidos, por exemplo, o microscópio é uma extensão refinada de nosso olho, né? Tipo, ele consegue enxergar mais. Você vai cair a que toda a física está feita através de essas grandezas, que são as grandezas fundamentais, e daí combinações dessas dão as constantes da física. Alguém sabe falar quantas constantes tem na física? Alguém pode escrever ali, no... alguém mais querendo entrar? Vamos lá. Quantas constantes será que tem? Quantas constantes fundamentais será que tem na física? Acho que são 23 constantes. Aí, o interessante é que se tu olhar todas as constantes fundamentais da física, sei lá, massa do elétron, velocidade da luz, eh, constante de Planck, constante de Bohr, constante de Avogadro, todas são combinações dessas
6, 7 unidades que estão ali. Eh, tá, vamos lá. Eu acho interessante. A pergunta é: será que em outro lugar do universo tem mais grandezas dessas? Interessante saber isso. Pergunta sendo aberto, né? Ué, voltei. Tá, conversão de unidade, gente, é regra de três. Aqui deixei a regra de três teorizada, né? E a regra de três se usa muito. Quem vem na universidade, ainda mais escutar BCIT, tem que manjar regra de três mais assim mentalmente. Você não precisa nem caneta para escrever, para visualizar a regra de três. A regra de três se utiliza em todos os aspectos da vida. Eu vou ao supermercado e vejo o preço por quilo. Então aí fica usando a regra de três. O sea, você vai comprar cierta quantidade de, sei lá, de arame e se usa a regra de três. Regra de três se usa sempre. Então, quem se embanana um pouco em regra de três, faz umas práticas ali, pratica algumas coisas, porque precisa aprender a trabalhar essas proporções. Algo que o professor não falou é quando não se cumpre a regra de três, porque a regra de três nem sempre é válida. Então, aqui eu coloquei algo que eu acho interessante, ninguém fala disso. Quando não é válida a regra de três, quando eu não posso usar. Bom, a regra de três é válida sempre que o 0A corresponde ao 0B, ou seja, o ponto 00 faz parte da informação. Por exemplo, uma polegada, como está aqui, são 25,4 milímetros. 0 polegadas são 0 milímetros. Então você tem que perguntar isso. Se 0A implica 0B, tipo, sei lá, um minuto igual a 60 segundos. 0 minutos implican 0 segundos. O sea, se o 0,0 faz parte. Se o 0,0 faz parte, então você pode aplicar a regra de 3 cegamente que dá certo. Mas, por exemplo, a regra de 3 não se cumpre quando eu vou passar de 0 graus Celsius a 0 graus Fahrenheit. Não se cumpre. Faça o teste, não dá certo. Por que não dá certo? Porque 0 graus Celsius não são 0 graus Fahrenheit. Então, só isso que você tem que saber. E daí aprender a fazer a regra de três de cabeça, né? Não precisar um papelzinho para escrever, sabe, a proporção, sino que você já sabe, o sea, faz uma proporção a um, né? A la unidade. Dividir por unidade, multiplicar por unidade, sabe? Então, uma polegada é igual a 25,4 milímetros, tipo, uma polegada. Aí a regra de três fica simples. Mas se não souber fazer mentalmente, tudo bem também. Se na hora, sempre temos um papelzinho para escrever e fazer. O importante é não se embananar com essas coisas. Regra de três se usa muito, né? Muito, muito mesmo. O sea, para todo na vida, não é só para a universidade, nem para a química, nem para a física, não, se usa para tudo. Estequiometria. Gente, vai ter já na parte de física atômica, 1 e 2, né? Vocês vão ter que trabalhar com transformações químicas e reações químicas. Vocês olharam as videoaulas, né? Aí o professor faz um exemplo, mas antes, só ter um pouco claro o que são os conceitos, né? O peso atômico vai ser sempre aproximado ao número atômico multiplicado por 2. Já, aqui tem um exemplo. Por exemplo, o oxigênio o número atômico é 8, então o peso atômico do oxigênio é 16. O carbono é 6. Portanto, multiplicado por 2, o peso atômico do carbono é 12. Vai por ali. E
a massa molar é a mesma quantidade multiplicada, não multiplicada, sino que em unidade de gramos mol. Então, o peso atômico multiplica ou em unidades de gramos mol, ou multiplicado por 1 gramo por mol, né? Essa é uma informação que está na tabela periódica, né? Na tabela periódica. Então, em princípio, essa informação nunca, nunca, nunca vai te faltar. Com respecto às reações químicas, o professor fez um exemplo que era, decía, ¿cuál masa de ferro metálico puede ser obtenida a través de 1 tonelada de minero de ferro? Esse era aqui era o minero de ferro, mas eu queria ressaltar outra coisa, muito mais além do exemplo, porque as perguntas aqui podem ser muitas, muitas, muitas perguntas, dependendo. Mas o que você tem que aprender a construir, o que você tem que aprender é esse grupinho de informações. Esse grupinho de informações aqui, que tem que ver com o balanceamento da reação química, né? Balanceamento da reação química, digamos, o número de gramos por cada constituinte, né? Lembrando que a conservação da massa vai implicar que há uma certa proporção estricta. Aí te poderiam ter perguntado, por exemplo, quanto CO2 pode se produzir na reação com 1 tonelada de minério de ferro. Eles perguntaram pela massa do ferro, mas poderia ter perguntado pela massa do CO2. Então, a partir desse quadradinho, você tem toda a informação possível. Uma vez que você constrói, preenche, né? Preenche. Primeiro balança, né? O número de mols, né? Depois, esse balanceamento é na lógica, é um tipo puzzle, né? Você tem, geralmente tem isso que está aqui. A ver, como eu explico? Vamos lá. Eu vou explicar aqui com uma... Eh, tá. Aqui você tem dois minérios de ferro, eh, dois minérios de ferro. Então temos, e o minério de ferro são 2 átomos de ferro, 3 de oxigênio. Vamos anotar aqui. Ferro 2, oxigênio 3, e diz que são 2, mais 3 átomos de carbono, certo? E isso faz uma certa quantidade de ferro. Vou colocar aqui pontinho, 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 mais pontinho, pontinho, pontinho. Isso é um tipo de puzzle, né, de CO2. Então, para balançar daqui, a gente sabe que são 2 por 2 são 4 átomos de ferro, 2 por 3 são 6 átomos de oxigênio e 3 átomos de carbono. Isso é o que eu tenho inicialmente. Então, se eu aqui estou isolado o ferro, eu não tenho outra opção. Não tenho outra opção que colocar um 4 aqui. É um balanceamento. Tipo, eu não preciso saber. A primeira parte da informação já me está dando isso, né? E aqui tenho, sabemos que são 2 átomos de oxigênio por cada um de carbono. Então, aqui, quantos carbono tenho? Estou obrigado a ter 3 carbonos, 6 oxigênio. Então, aqui, o balanceamento é uma questão de puzzle, uma questão de lógica, né? Então, em princípio, primeiro se faz o balanceamento de sua reação, depois, através da massa atômica, você consegue pegar essas quantidades e por último, fazer a suma. Uma vez que você constrói isso aqui, você está preparado para responder qualquer tipo de pergunta através de uma simples regra de três. O sea, vejam a aula que a professora Patrícia fez, vejam a aula, faça alguns exemplos que no teste da próxima semana, é isso, né? A semana 3, eu não me lembro se é a próxima ou não. Não, é a subseguinte. Vão cair perguntas dessas aqui, mas são perguntas simples, são perguntas simples.
Só precisa. Você não pode ir a fazer o teste sem ter visto a aula da professora Patrícia, né? Sem ter feito algumas pequenas práticas no meio de tudo isso, né? Ô, professor, ali do lado do oxigênio tem um. É um 8 ou é um S? Entre parênteses. É um S, né? Aqui é um Não. G. Não, também. Ah, tá, é um S. Seria sólido, né? Geralmente o pessoal costuma colocar sólido, líquido, gaseoso. Ah, tá. Eu não uso isso, eu não sou químico, eu geralmente, na verdade, eu admiro muito os químicos por a paciência que eles têm e a criatividade nos nomes, cara. Eu não consigo nem nomear às vezes essas. O sea, eu sempre gostei de química, mas, meu, eles conseguem ter uns nomes sulfato, solúcio, tetrahidro. Ixi, nunca fui bom para isso, não, cara. Bom, Mas aqui no meio eles colocam assim, gaseoso sólido, né? O ferro sólido, aqui o CO2 é um gás, né? O carbono é sólido e o minério de ferro também é um sólido. Eu não costumo a colocar isso aí, não, é no meio. Gente, com respeito ao modelo padrão, o Pedro fez uma aula muito, muito boa. Eu gosto muito do Pedro. Ele só senti que faltou ele ter uma mesa digitalizadora, né, para poder escrever direitinho, que ele estava escrevendo com um mouse. Ficava horrível, né? Mas é interessante. Eu não sou um experto no modelo padrão. Gosto muito da ideia. Sempre fico conversando com ele, sabe? Por que o elétron tem massa? Por que o fóton não tem massa? O que acontece quando a antimatéria se junta com a matéria? O tempo de vida da antimatéria. O importante desse modelo padrão é saberem que nada disso vai cair nos testes. Tipo, nada no sentido de. Talvez possa cair alguma perguntinha, o que é o modelo padrão? Mas não mais que isso, porque esse tipo de informação é mais que nada para vocês ter uma linguagem e saber que aquilo existe. Isso escapa longe, longe de, digamos, de lo que poderia ser perguntado no conteúdo dessa disciplina, né? Se estão entrando só agora, né? Mas é interessante saber todo esse tipo de coisas. Gente, desculpen aquela aula lá, durou 1 hora e 40, né? Aquela outra aula. Eu comentei que mais além de meia hora, uma aula não dura. Tem aulas que vão durar 1 hora. Eu falando, agora falei 4 ou 5 slides. Enfim, gente, fica aberta a sessão de perguntas. Tem alguma dúvida ali sobre as disciplinas? Até agora é basicamente conceptual, né? Não tem conta ainda. Pode falar, gente, não fica com medo, não. Senão eu vou começar a fazer propaganda de minhas músicas aqui. Faça propaganda de música, por favor. Propaganda de música. Tá, eu vou deixar aqui o. Quem gosta de música eletrônica? Manda um salve ali eh, na mensagem. Quem gosta de música folclórica? Alguém já ouviu falar o maracatu? Vocês sabem o que é o maracatu? ô, professor, Eu tinha uma tomei, eu pergunta fiz fazer parte uma do grupo de pergunta aqui pra maracatu você. durante 8, 9 anos. Quando cheguei aqui no Brasil, tive a sorte de ir a Olinda. Eu já era músico, né? Aí um grupo, um batuque que chegou, que eu sabia que não era samba, eles começaram a tocar e um dos negros começou a ficar em transe. Fechou o olho e ele foi embora com o tambor. Ele, que nem um evangélico, quando ele entra em transe, tocando. Só que esse cara aqui era um negro grande tocando e ele entrando em transe. Assim, ficou todo mundo da folia, sabe? Uma rua inteira de foliões, tudo em silêncio, cara. E ninguém conseguia explicar o que estava sentindo no peito, porque a batida do maracatu é a contratempo, né? Aí eu cheguei resolvido a fazer maracatu. Morava em Campinas naquela época lá. Aí quando teve
oficina con uno dos mestres, ele explicou o que era maracatu, né? Maracatu é mais que uma é mais que um ritmo, né? Uma religião, uma filosofia de vida. Aí, maracatu, a palavra maracatu vem de bagunça, bagunça, tipo, século XIX, 1800 e algo, chegava sei lá, um segurança, um polícia lá, sei lá, um chefe, e veio um monte de negros fazendo alguma coisa meio mocosada, meio escondida, e perguntava, que é esse maracatu aí? Aí, o que é essa bagunça ali, sabe? E aí, aos poucos, esse grupo de negros era um grupo de negros tocando tambor. O que é esse maracatu aí, sabe? E maracatu se associou a tambores. Mas, geralmente, quando um estrangeiro como eu vai lá, ou um estrangeiro brasileiro que vai lá no Nordeste, né? Entra um ritual religioso, o que mais fica impressionado pelos tambores dos caras, né, cara? Aí eu terminei fazendo música eletrônica misturada com maracatu. Eu vou deixar aqui o link do meu Spotify, se queriam. Aonde que está aqui? Tem um álbum inteiro de maracatu eletrônico ali, um álbum inteiro, com os ritmos das nações mais tradicionais, e tem um álbum de Psy Trance também. Na verdade, tem 4 ou 5 álbuns lá. Eu acho que eu tenho aqui também esse link aqui, canal de YouTube, que eu vou estar postando coisas. Se inscrevam lá, deem aquela força. Joselio. Juscelio. Juscelio, né, cara? Eu, Juscelio Brandão. É Juscelio mesmo, né? isso. Então, eu só queria perguntar uma coisa que ali quando a gente estuda peso da molécula, né, peso do átomo, Sim. não tem uma unidade de medida, né? E o peso, normalmente, na física é a massa com a gravidade. Então, qual que é a unidade de medida? Não, mas aí não se fala. Peso é uma palavra confusa. Eu te falo peso, mas em realidade, quando eu vou comprar um quilo de pão, me pesa um quilo de pão, sabe? Essa é uma confusão que nunca foi corrigida na vida coloquial, né, cara? Mas, na verdade, eu deveria falar, me massa um quilo de pão, sabe? Isso seria o correto, porque ele não me está dando peso, peso é uma unidade de força. Peso é massa por gravidade. Peso, peso. Então, em princípio, essa é uma confusão. Aqui, por isso que eu coloquei nesse slide aqui a definição, para ninguém depois, sabe, se ficar confuso. Tipo, o peso atômico vai ser aproximadamente o número atômico por 2. Por 2. Aqui deveria estar escrito em gramos, sim. Eu deveria estar. Eu errei aqui, eu deveria ter colocado gramas. Gramas aqui, diz peso, como peso atômico. Mas no fundo estamos falando de massa. Massa. Ah, sim, entendi. Sabe, é uma confusão que nunca foi bem resolvida, e mesmo na língua espanhola, né? A gente cresce também, quando lá na Argentina, Chile, Colômbia, você vai lá, é a mesma coisa, tipo, você não fala, me massa um quilo de pão, qual que é a massa, sabe? Não, você fala peso, né, cara? Mas essa é uma confusão, né, cara? Lo mesmo que rapidez e velocidade, né? São erros frequentes, mas eu não vou ficar lá no centro da cidade, levantar a mão e parar e dizer, galera, vamos a parar de chamar de peso e agora é massa. Ninguém vai fazer caso nisso. Foi um erro que transcendeu e agora é um dogma, na verdade, né, cara? Mas aqui, esse 16 é gramas, está certo, sabe? Esse Beleza. 16 aqui é gramas. Só que a massa molar é peso atômico em unidades de gramas por mol. Ou seja, por exemplo, a massa molar da molécula de oxigênio, de O2, é 32 gramos. Esse signo de dividido, atenção, gente, o signo de dividido, eu explico isso para minha filha. O signo de dividido significa, em palavras,
em linguagem escrita, se chama por cada. E o símbolo de multiplicação significa por todo. Ou seja, quando eu estou lendo aqui um símbolo matemático, eu quero fazer a tradução para a linguística, eu deveria ler 32 gramos por cada mol. Então, o símbolo divide... Nunca esqueça isso, gente, porque isso traz confusão a algumas pessoas. Por cada mol. Ou seja, metro, velocidade. O que significa velocidade? Metros dividido por segundo. Então, seria metros dividido por cada... Perdão, metros por cada segundo. Aqui seria gramas por cada mol. Ou seja, um mol desses caras aqui de oxigênio tem 32 gramas. Regra de 3. Novamente cai na regra de 3. Jocelino, deu para responder? Deu para entender? Eu só estava com dúvida se peso atômico era medido em Newton, como qualquer Não. outra força, ou... Não. Mas deu assim para entender. Não, aí é o típico erro de massa e peso, né, cara? É gramas. Solução da questão 6 da lista 1. Olha, eu nem sei qual que é a lista 6. Questão 6 da lista 1. Pergunta... Oi. É o exercício do quantos prótons há num corpo de uma pessoa de estatura média. Olha, passa para mim, eu nem vi essa lista ainda. Peraí, professor, eu vou copiar e colar aqui, acho que dá para fazer. Que eu também fiquei com dificuldade porque eu fiz de um jeito que ficou muito diferente. Ele só pede para hipotetizar quantos... ainda não tem monitoria, né? Não tem os nomes dos monitores? Não vi ainda. Alguém sabe? Eu não fiquei sabendo de nada. Na verdade, eu já, por enquanto, até vou perguntar. Dice, ¿cuántos prótons hay en el cuerpo de una pessoa? ¿Cuántos gramos de arroz están contidos en un pacote? Mas aí você precisa de algumas informações a mais, né? Quantos grãos de arroz estão contidos em um pacote de 1 quilograma de arroz? Quantos prótons há no corpo de uma pessoa de peso e estatura média? São só essas perguntas? Não tem mais informação, não? Acho que é para demonstrar o método de raciocínio só. Tipo, como você faria? Você pode pensar que, assim, primeiro que eu estou vendo, né? A vida está composta por elementos, 4 tipos de elementos, né? Uma matéria orgânica. Se lembram da palavra Chon? Chon. C-H-O-N. Chon. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Então, assim, você poderia fazer isso discriminado, mas também a gente poderia fazer uma média, né? Qual que é o peso atômico do carbono? 2 por... O número atômico 6 por 2 é 12, né? 12. O hidrogênio seria 2, o oxigênio seria 16, o nitrogênio 7 seria 14. Então, se tu faz uma média, vai, chutando, seria 10, né? Seria 12, 14, 16, mais 2. Chuta a média disso em 10. Então, você já sabe o peso atômico, e daí você poderia tomar o peso de uma pessoa e dividir por aquele peso em gramas. Seria uma média. Mas eu não sei, é uma pergunta, precisam de mais informações aí. É interessante a pergunta, mas eu acho que é o que o Guilherme falou, é mais que nada para ver o raciocínio, né? Quantos prótons? Agora, os prótons, o que significa? Lembra que a massa de um elemento, está dada basicamente pelo núcleo, né? Pelo núcleo. A massa do elétron é 10 elevado a 4 vezes mais pequena. Então, quando tu vai pensar na massa,
tú llevas simplesmente a massa do núcleo. Tu sabes que o elemento carbono, ele tem 6 prótons, certo? A massa do elemento hidrogênio tem 1 próton. A massa do elemento oxigênio tem 8 prótons. E a massa do nitrogênio tem 7 prótons. Então, tu sabes o número de prótons que teria a molécula Xon. Agora, por gramos de arroz, eu iria à internet e veria quanto pesa um gramo de arroz, cara. Vamos deixar em aberto essa questão ali, porque teria que ir à molécula, procurar a molécula de arroz, né? Para saber mais ou menos quanto pesa um grão de arroz, né, cara? Daí é só dividir. Não vejo uma questão muito interessante, ou seja, ir atrás de aspecto. Eu posso até perguntar com nós outros quem que postou essa pergunta ali no meio e o que ele está esperando, mas eu faria isso aí. Alguém pode procurar aí rapidamente na internet quanto pesa um grão de arroz? Lembra que o Dr. Google te responde todas as perguntas. Eu Coloca, pesquisei ontem e não achei. não achou? Eu tentei fazer até pela área do saco de arroz, mas aí piorou mais ainda. Não, aí teria que tomar a massa de um grão de arroz mesmo. Mas eu acho que você não encontra massa de um grão de arroz. Meu, o Dr. Google sabe tudo, né, cara? Você acha esse negócio aí? 0,0255 gramas. Tá. Pronto. Aí você consegue saber. Ô, Gabriel, como você pegou essa informação? Você pegou na internet, né? Isso, é no site iac.sp.gov.br. Aí ele coloca o peso médio de 100 grãos de arroz, eu dividi o peso médio de 100 grãos por, Isso. né, 100. É isso. Na verdade, gente, essa é a questão. Eu acho que é interessante, talvez, esse tipo de pergunta, porque a gente sempre acha uma solução. Sempre vai ter uma solução. Você não pode desistir e falar, meu, não consigo. Se você procura na internet, você vai achar alguma coisa. Mas tem que ter cuidado também, né? Porque se eu colocar na internet por que a Terra é plana, meu, vai ter resposta. Então tem que ter muito cuidado. Ou seja, acostume-se a usar sites de universidades. Quando o site vem de uma universidade, sabe, de um docente que é professor lá, aí já começa a ser um pouco mais confiável. Tem cuidado com aqueles blogs, né? Porque as teorias da conspiração são enormes, enormes. Então, tem muito cuidado. Se você quiser encontrar uma resposta, você acha, e isso é perigoso. Tá? Só tem que aprender a ter. Tem sites que são mais confiáveis. Agora, isso é olhômetro, né? Tipo, não tem uma dica de qual que site é confiável. Tipo, sites federais, sites de universidades, sites de docentes, geralmente tendem a ser mais confiáveis. Eu utilizo Wikipedia bastante para algumas coisas, mas para outras não utilizo. Eu cheguei já a citar Wikipedia em artigo científico, cheguei a citar, mas porque não tinha nada escrito no assunto que eu estava mandando para submissão, não tinha nada, nada. E se a Wikipedia não tem nada, é porque é original. O sea, se tu procurar, está trabalhando um tema e ela não em nenhum idioma, tinha em alemão, tinha algo escrito, mas não tinha nada. Então, eu citei a Wikipedia falando, olha, esse tema é novo, ninguém pesquisa isso, tanto que nem existe na Wikipedia. Tipo, sabe? Mas, em princípio, por exemplo, se for para datas de pessoas, história, aí eu vou na Wikipedia. Na tabela periódica, eu vou na Wikipedia, sabe? Mas uma pesquisa um pouco mais refinada, já não vou na Wikipedia. Tá? Eu tenho uma compilação de dicionários digitais da Oxford, que é uma universidade, né? Eu todo pesquiso lá. Dice, professor, eu poderia dizer que a conversão de unidades
Regra de 3, no caso do zero, só vale para as unidades ou pode ter valores naturais? Não, vale para tudo, né? Não é só números naturais. Eu estou entendendo, Nicolás, estou entendendo que se vale para números fracionários, é essa a tua pergunta, só possam ter valores naturais. Não, naturais eu entendo por 0, 1, 2, 3, 4, 5, como número inteiro, né? Esses são os números naturais. É essa a tua pergunta? Eu não entendi. Eu perguntei por causa da conversão de unidades no caso do valor de zero. Por exemplo, não é possível fazer a conversão de unidades por regra de 3 com valor zero de graus Celsius para Fahrenheit. É por causa. É porque eles podem adotar números negativos, no caso, né? Não, é porque não é válida porque 0 graus Celsius, 0 graus Celsius não é 0 graus Fahrenheit. Eu te vou explicar aqui, ó, eu tinha aberto uma figurinha aqui, não é? Eu acho que sim. Aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, uma gráfica. Você não está vendo, né? Desculpa. Eu tenho que apresentar. Você está vendo aí a tela? Está vendo a tela? Sim. Tá. Você tem uma gráfica de, sei lá, unidades arbitrárias, esquece as unidades, né, cara? O que é uma regra de 3? Uma regra de 3 é uma proporção. Vou até mudar a cor aqui. Uma proporção, né? Uma proporção que passa por zero. Então, quando tu tem um triângulo aqui, tu relaciona esse ponto com esse ponto daqui. A com B. Então, como é uma proporção, tu pode relacionar A com B, C com D, e relacionar C com D e A com B, porque fazem parte de uma proporção, mas porque eles passam pelo ponto zero. Eles passam. Então, a regra de 3 te diz que A é a B como C é a D. E aí tu pode ir relacionando, mas isso é só válido porque ele passa por zero. No caso de graus Celsius, graus Fahrenheit, isso já não é válido. Não consegui pegar. Isso já não é válido. Tipo, graus Fahrenheit já não passa por zero. Tipo, quando um é zero, o outro não é zero. Eu não me lembro, me parece que 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit. Não me lembro. Há muitos anos que não faço essa continha. Mas me parece que vai por aí. Então, como o 00 não é coisas... Aqui seria graus Celsius, aqui graus Fahrenheit. Então, o 0 graus Celsius já é 32. Alguém me corrija se é 32 mesmo, mas me parece muito que é 32. Então, tu para poder fazer regra de 3, tu tem que fazer um corrimento de tu eixo, né? Trasladar ele para cá, basicamente, né? Vou colocar em amarelo. Trasladar ele para cá para poder... E aí tu por isso que quando tu traspassa de grau Celsius para graus Fahrenheit, tu tem que... Há uma suma no meio, que essa suma corresponde a esse valor que está aqui, né? Deu para entender? Então, sim, obrigado, professor. Alguém querendo participar. Chegou tarde. Então, é isso. Aí diz, Naoki. O foco desse exercício não é o trabalho de ordem... Professor, esse Oi? comentário era só para complementar o exercício, que essa Sim. mensagem estava escrita no grão de arroz. Então, eu também... A pergunta é muito ambígua, mas se for para eu responder alguma coisa, por exemplo, do caso do grão de arroz, falaria como o Gabriel, o Guilherme, já não me lembro, o Gabriel fez, iria
iria na internet, né, cara? Iria na internet e procuraria qual é a massa de 1 grão de arroz e tentaria pegar um site confiável. Isso é o que eu faria. Isso é o que eu faria. Agora, quantos prótons tem o ser humano de estatura média? Faria também daquele outro jeito. Pensaria que a vida está composta por essas 4 moléculas, veria qual é o número de prótons desse tipo de moléculas, dos 4 elementos, Schön, né? A vida, né? Schön. E daí dividiria, mas são todas hipóteses diferentes, né? Dice, pregunta 30. Un metal de masa atómica igual a 24 U cuando rayo con un metal de masa atómica de 30 U. Faz uma razão, dice, faz isto numa razão de 1 para 2 átomos, respectivamente. Tengo esta informação, quantos gramas do material irão combinar? Tá. O Guilherme Meira. Você tem que fazer primeiro, você vai fazer. Eu não vou fazer esse exercício aqui agora para não expandir muito, mas tem que fazer o balanceamento. Tem que fazer o balanceamento da reação, da transformação química que nem eu mostrei no PDF. Preencher todo esse quadradinho. Uma vez que você preenche esse quadradinho, você consegue responder essas perguntas aqui. Então, o que você vai fazer, você vai preencher esse quadradinho. Se ainda não conseguir fazer, daí tem que fazer aquela regra de 3, né? A regra de 3 em função da pergunta que ele te está fazendo e das proporções que vai relacionar. Se não conseguir fazer, você me escreve e eu faço para você. Beleza? Juscelino, essa é a resposta à pergunta do Guilherme? Dice 100 graus. Ah, não. Esse é o grão de arroz. Desculpa. 100 graus de arroz. Peso médio 100 graus de arroz. Tá vendo que aqui há uma discrepância, né? Você encontrou 2,25 para 100 graus de arroz e 3,49. O que faria um cientista nesse caso? O primeiro que eu faria, veria se o site é confiável. Tentaria descartar alguma. Esse site não é confiável. Se os 2 sites são confiáveis, o que faria um cientista? Faz a média. Faz uma quadratura. Se os 2 sites, porque são 2 dados experimentais. Então, aí você faz um é 2,5, outro é 3,5. A média seria 3, aproximadamente. Se pegar mais sites, mais valores para fazer uma média. Gente, beleza? É o seguinte, gente, aqui fica para mim, às vezes, até um pouco estranho começar a resolver os exercícios. Eu prefiro simplesmente que você tente fazer, mas escreva, faça uma solução e envia para mim. Para eu dar uma olhada antes e chegar com uma resposta um pouco mais clara, mais concreta, sabe? No caso, por exemplo, como chamava? Do Guilherme Meira. Você faz o exercício, mesmo que você não acabe, a gente trabalha sobre esse assunto, porque pegar assim de repente e começar a fazer é meio estranho, demora muito tempo e pode ser que até eu me embanane ao fazer a resposta, e isso é pior. 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit mesmo, tá certo, 32 mesmo. Beleza, gente? Tranquilo. Aí te envia por e-mail mesmo? Pode ser pelo e-mail, sem problemas, pelo e-mail.
dúvidas, eu costumo muito a fazer o trabalho pessoal. Eu acostumo a trabalhar com essa mesa aqui, né? Com essa mesa, e o que assim, e o que eu faço é eu abro um Meet particular. O sea, a gente trabalha, pergunta, tu me envia, a gente marca um horário e eu faço uma sala pessoal, tipo, como eu atendo em qualquer horário das 8 às 5 da tarde, geralmente no mesmo momento eu não realmente, geralmente estou meio ocupado, porque ou estou fazendo alguma coisa já previamente agendada, ou o sea, resolvendo assuntos que já estão previamente agendados. Então, geralmente, se tu me envia agora de manhã, te falo, olha, hoje 4 da tarde a gente pode se encontrar. E acostumo abrir um Meet para trabalhar entre dois, sabe? Eu já me acostumei tanto a esse negócio da webcam e trabalhar que, meu, é muito mais prático, né? Eu pegar a mesa de desenho e trabalharmos em conjunto. Acostumo fazer isso para explicar as coisas muito mais que aqui nesse horário, geralmente eu uso mais para falar coisas que o outro pessoal não falou. Por exemplo, quando não se cumpre a regra de três, sabe? Quando não se cumpre, que ninguém fala disso, né, cara? Quando não se cumpre. E vocês viram agora no gráfico por que não se cumpre, né? Então, em princípio, mas resolver questões mais específicas, eu prefiro fazer uma sala pessoal. Se a questão for interessante, eu levo depois para a aula sincrônica. Mas às vezes são dúvidas pessoais. Geralmente são dúvidas pessoais. E tem de todos os níveis, né? De todos os níveis. Tipo, tem dúvidas que são simples para o indivíduo, né? E tem outras questões que são bem complexas. Tem muita gente que pergunta coisas do mundo atômico e subatômico, né, do modelo padrão. Aí eu prefiro fazer uma conversa particular, porque nem todo mundo está interessado em falar coisas do modelo padrão, né? Mas tem outras pessoas muito interessadas, porque de fato é um tema muito interessante. Eu acho muito bacana e as pessoas que trabalham naquela área do mundo subatômico. Beleza, gente? Beleza, beleza. Tá. Tem alguma dúvida mais aí? Lembrando que os testes começam na próxima, a ver, acho que na terceira semana. E vai ter os primeiros 3 tópicos. O único que eu me lembro que vai sair são aquelas coisas de estequiometria. Mas refaçam, sim, porque é uma coisa simples de fazer, mas precisa praticar. Precisa praticar. Não dá para chegar lá sem ter praticado. Uma vez que pratica, fica muito simples, mas precisa praticar. Depois de vocês terem praticado, se tiverem ainda dúvida, a gente faz um meet particular com quem precisar. E se inscrevam em meus canais de música, que logo mais vou lançar outro vídeo. Beleza, gente? Olha que eu olho quem se inscreveu aí, hein? Ô, professor, e onde está esse canal de música? Você mandou no chat? Eu mandei no chat, eu vou colocar de novo aqui. Ok. Eu estou trabalhando nisso. Bom, eu era músico muito antes de ser físico, né, cara? E tem o projeto FBC Acústico também. Vocês conhecem? Vocês não chegaram a entrar no projeto FBC Acústico, né? O FBC Acústico é uma gravadora. Eu terminei sendo. A ver, deixa eu mostrar aqui. Vou deixar uns links aqui para vocês saberem um pouco desse projeto. Tem a web rádio. Vocês já entraram na web rádio da UFBC? Também não. A web rádio eu vou pegar o link aqui. Onde que é? O projeto FBC Acústico é bem bacana. São mini cursos
de som, vídeo e fotografia, onde as equipes encarregadas eles aprendem a microfonar, a captar, a fotografar, né? E depois tem que aprender a editar. Só que o trabalho, o TCC deles é fazer tipo um MTV Unplugged, sabe? Então, eu acho interessante vocês darem uma olhada, porque o pessoal gosta muito. Esse projeto é muito bacana. A gente começou muito amador, mas a gente acabou de gravar Os Demônios da Garoa. Eu nem conhecia Os Demônios da Garoa, não sabia quem que eram. Eu me lembro que no dia da gravação até dei uma xingada neles porque estava muito desordenado. Depois eu fiquei sabendo que os caras eram uns monstros do samba brasileiro. Aí, aqui tem esse vídeo aqui, por exemplo. Esse vídeo de depoimento é muito da hora. Muitas pessoas já trabalharam nesse projeto aqui, muitos docentes. Vale muito a pena dar uma olhada nesses links. Beleza, gente? Vamos deixar por aí. Se inscreva nos canais de Spotify e YouTube, né? E vejam, todo quem, pessoal que é músico aqui, passem para seus amigos, porque inclusive a gente tem uma jam session, né? Uma jam session, agora por causa da pandemia não está rolando, mas já sai, o próximo ano acho que vai voltar. E isso é bem bacana reunir o pessoal que gosta de música de uma maneira bem informal. Beleza, gente? Dê uma Fechou. olhada Obrigado, nos professor. vídeos aí. E, gente, eu repito mais uma vez: quem, quem tiver problemas de entendimento da física que está aqui, me chama para a gente conversar no privado, porque tem muitas coisas, às vezes, que não dependem muito da gente, dependem de coisas que vêm mais atrás. A gente consegue, tipo, eu já consegui trabalhar com indivíduo e ir a ver e descobrir que a pessoa tinha falha lá atrás. E se a gente conseguir resolver a falha lá atrás, vem uma reação em cadeia para frente, e aquele ódio que ele tinha pela física termina sendo uma paixão. Então, em princípio, é muito importante fazer um trabalho pessoal e não coletivo, nesse caso. Então, se você está achando que não está entendendo nada, me procura, não fica sozinho, porque sozinho você não está. Beleza, gente? Tá, vamos terminar aí, porque senão já 10h30 é o horário mesmo. Vou parar a gravação por enquanto, viu? Interromper gravação.